O que define um bom vilão? Seria sua motivação? Seus poderes? Ou até mesmo seu impacto na trama? Muitos vilões vazios foram construídos baseados em alguém que poderia causar medo ou angústia na audiência, ou até no herói, que tinha um visual amedrontador e uma voz grave. Mas, com o avanço do tempo e avanço do cinema, as pessoas pararam de aceitar vilões rasos. Elas começaram a querer entender o que eles faziam e por que eles faziam. Suas histórias de origem, passado e até mesmo, bem lá no fundo, se identificar com o vilão. Por isso tudo, e por uma boa época, os anti-heróis eram os favoritos do público. Deadpool, por exemplo. Quando vemos You ou Dexter, nos identificamos e gostamos de personagens que matam e cometem crimes imperdoáveis. Mas sobre vilões modernos, ao longo de toda a mídia famosa de super-heróis apresentados, 3 se destacam mais que os outros. Sua pra casa, Bochecha. Eu trabalho sozinho. Me deu uma derrubada, mas eu aprendi uma lição importante. Não dá pra confiar em ninguém, principalmente nos seus heróis. No ano de 2004, é difícil alguém falar um filme melhor que Os Incríveis. Um filme de herói que, acima de tudo, era um filme sobre família. E todos os problemas que vêm com ela. Um filme infantil, mas que era muito mais do que isso. Tratava sobre temas como família, crises de meia-idade, infidelidade, o sentimento de não ser como antes, morte, suicídio e muitos outros temas sérios que são tratados de maneira sutil, porém genial. Para um filme tão bom como esse, foi necessário um vilão à altura. E isso foi realizado de maneira perfeita. Síndrome. Guri Incrível. Sua história começa com um nome diferente. Síndrome não era Síndrome, ele era Bochecha, ou seu nome real, Buddy Pine. Buddy nasceu e cresceu e viveu uma infância como qualquer outra. Ele era apenas uma criança na era de ouro dos super-heróis. Uma época onde ser herói era considerado um feito maravilhoso e o mundo os idolatravam. Bochecha sonhava em ser como seu ídolo, o Senhor Incrível, se autodenominando o seu fã número 1. O único problema é que, diferente das outras crianças que também eram fãs do Senhor Incrível, Buddy era um gênio. Esse alto intelecto proporcionou a criação de muitas das suas invenções, desde muito novo, como por exemplo as suas botas a jato que lhe permitiam voar. Assim, com os recursos necessários, Buddy decidiu se tornar uma espécie de herói, mais especificamente o ajudante do Senhor Incrível. Apesar das boas intenções de Buddy, o Senhor Incrível deixou claro que não queria um ajudante e que trabalhava sozinho. Isso tudo na primeira interação apresentada no filme entre os dois, com a famosa frase: "Volta pra casa, Bochecha, eu trabalho sozinho", falando que ele era um moleque e que ele mais atrapalhava do que ajudava quando eles batalharam contra o Bon Voyage. Toda essa decepção com seu ídolo trouxe uma amargura sem dimensão à vida do Síndrome, e ele jurou que iria se vingar e que não existiriam mais heróis, adotando então a famosa identidade de Síndrome. E que nome de vilão! A queda dos heróis como agentes legais teve seu estopim no Senhor Incrível tentando salvar um homem que estava tentando se matar, mas acabou deixando o homem paraplégico. Essa ação culminou em uma série de protestos que levaram ao banimento vitalício dos heróis. Diante desse cenário, o Síndrome viu uma oportunidade. O mesmo utilizou dessa aposentadoria obrigatória do Super para levar eles pro abate, vamos dizer assim. Síndrome tinha um objetivo claro: tornar todos heróis, e quando todos fossem heróis, ninguém mais iria ser. Ele iria utilizar sua tecnologia para proteger o mundo. E até de certa forma entendemos ele. Ele os atraía com a promessa de uma missão ultra secreta, na qual eram necessárias as habilidades do Super, que despertavam um sentimento de nostalgia neles, de poder voltar aos bons tempos. Isso levava ao que os heróis aceitavam essas tarefas. No local das tarefas, ele utilizava das suas invenções, os Omnidroids, para neutralizar esses heróis. Suas invenções se adaptavam aos poderes de cada um, fazendo com que, eventualmente, os heróis morressem de um jeito ou de outro. Isso tudo se deu prosseguimento, até que eventualmente Síndrome teve que eliminar os cabeças dos heróis. Ele ranqueou todos os heróis em uma escala que definia seu nível de poder, ou Threat Level, em inglês. Nessa escala, o Senhor Incrível tinha nota de 9,2, sendo a maior nota entre todos os heróis, mostrando que ele era muito forte, mas ainda assim não era imortal. Aqui, a história do filme começa. Senhor Incrível, ou para os mais íntimos, Roberto, é atraído por essa missão na Ilha do Síndrome, que internamente anima muito ele, pois o mesmo vive uma vida monótona e triste, e pensa que sua vida era só boa nos velhos tempos. Ele derrota seu primeiro droid de maneira fácil, pois ele estava destinado ao gelado, Frozone.
Isso é uma característica muito legal do filme, que não é dita e muita gente não percebe, mas o droid era destinado ao gelado, tanto que eles lutaram no vulcão, onde neutralizaria completamente os poderes do gelado, que precisa de água para criar seus gelos. Syndrome, com a sua inteligência e tecnologias, consegue derrotar o Senhor Incrível facilmente na segunda vez, e aí acontece um dos momentos mais icônicos do filme. Tá pronto, finalmente! Olha, eu usei vários super-heróis pra preparar o robô pra lutar contra você. Mas, rapaz, não foi o suficiente. Depois que você destruiu aquele último, eu tive que fazer umas mudanças drásticas. Claro que foi difícil, mas o senhor vale a pena. Pois é, afinal, eu sou seu maior fã. Depois de todos os outros acontecimentos do filme, Syndrome finalmente é derrotado, depois do seu plano de ser enxergado como um herói falhar miseravelmente. Syndrome teve seu fim de verdade quando o filho mais novo dos Pera, o Zezé, utiliza sua vasta quantidade de habilidades para desestabilizar ele, fazendo ele voar, mas ser engolido por uma turbina de avião, reforçando o que a Edna Moda sempre disse: nada de capas. Ele vai escapar, Beto! A gente tem que fazer alguma coisa e fazer já! O que é? O que tá acontecendo? Temos que impedir! Joga alguma coisa! Não dá, eu posso acertar o Zezé. Eu vou pra lá. Beto, me arremessa! Isso ainda não é o fim! Eu ainda vou pegar o seu filho! Eu ainda pego o seu filho! Não sei. Sua história acaba mostrando que, mesmo ele sendo muito forte, ele não era. Syndrome é o exemplo perfeito de um vilão que causa crescimento na vida dos protagonistas. A família Pera, antes dos acontecimentos dos Incríveis 1, era uma família de certa forma desunida. O pai sempre sonhando com os velhos tempos, insatisfeito com tudo, utilizando de todas as suas oportunidades possíveis para ter apenas uma fração daquele sentimento. Aquele sentimento de glória. Sua esposa, Helena, estava sempre preocupada e insegura com as ações de seu marido. Seus filhos, Violeta e Flecha, estavam sempre brigando, mas com Flecha arranjando confusões na escola e tendo desempenhos ruins nas matérias, e a Violeta sendo muito tímida e tendo pouca confiança em si mesma. Mas depois do Síndrome, tudo isso mudou. A família ficou mais unida, o Senhor Incrível finalmente entendeu que ele precisava parar de buscar os velhos tempos, e que, fazendo a coisa certa, sua felicidade eventualmente iria vir. Fazendo uma pequena analogia, o Síndrome é um vilão parecido com Billy Bruto. Os dois foram muito machucados com as ações do Super, e querem o fim de todos eles. Só que para o Bruto, a história se passa do lado dele, e do Síndrome do lado do Super. A diferença é que no universo dos Incríveis, os Super são uma espécie de utopia, onde a maioria deles são bonzinhos e querem fazer o bem. No caso do Billy, entendemos ele e torcemos por ele. Mesmo com o Buddy isso não acontecendo, ainda entendemos o lado dele. Por que ele age? Por que ele faz essas coisas? Ele foi muito decepcionado pelo seu maior ídolo, mesmo depois de ter tentado ajudar ele muitas vezes. Sua motivação, mesmo errada, é de certa forma justificável. Por isso, Síndrome é um dos melhores vilões das animações. Esteja pronto para minha chegada, verme. Você recebeu ordens. Você teve tempo. Sim, eu encontrei esse planeta despreparado para a chegada do nosso império. A história de Mark Grayson se tornou muito popular ultimamente, e essa terceira temporada teve seu episódio mais bem avaliado, o último episódio lançado até agora. Nele, somos apresentados ao que seria o vilão final dessa temporada, o Conquista. O Conquista começa como todos os Viltrumitas. Ele invade a Terra porque o Mark não estava se comportando como esperado para o Império Viltrum. Mark já tinha enfrentado outros Viltrumitas antes, mas, diferente da última, que veio apenas conversar e foi muito mais racional, Conquista veio para matar o Mark e assumir o controle da Terra. Conquista é um dos guerreiros mais veteranos do Império Viltrum.
E considerando que os Viltrumitas vivem milhares de anos, ele já viveu muito e já havia batalhado muito antes de duelar com Mark. Conquista era uma espécie de arma mortal do Império Viltrum. Uma pessoa cujo único propósito era resolver problemas e aniquilar quem estivesse no caminho. Conquista já destruiu tanto e matou tanto que o sentimento de empatia já havia deixado seu coração há muito tempo. Por isso, sua aparência amedrontadora é cheia de cicatrizes, de marcas de machucados, porque ele já lutou muito na sua vida. E ao invés desses machucados serem uma parte traumática do seu passado, na verdade, Conquista se orgulha dela. Ele acha que essas marcas o deixam mais fortes e que elas significam o tanto de inimigos que ele já derrotou. Conquista não é um vilão convencional, do sentido de ser parecido com os outros e até mesmo com os que já foram ditos nesse vídeo. Conquista não apresenta motivação aparente. Sua única motivação aparente é viver para destruir. Ele não tem fraquezas emocionais. Ele significa para o Mark o que uma pessoa pode se tornar se seguir cegamente os desejos do Império do Viltrum. Na luta entre os dois, Conquista não só quer derrotar ele quer o testar, e não só isso, ele também quer aproveitar a luta. Conquista quase não tem nenhuma humanidade dentro dele. Nos quadrinhos, pelo menos, porque na série ele diz que ele só é utilizado como uma arma e que ele é muito sozinho. Mas ele também é um psicopata. Ele gosta de lutar, de machucar, de causar dor. Ele gosta de uma batalha e de um oponente digno. Isso é particularmente verdade quando o Invencível está perdendo muito a briga, mas ele reage e atinge os bons golpes no Conquista. E o Conquista parece que genuinamente fica mais feliz e mais empolgado quando isso acontece. Mark quase morre várias vezes durante a luta. Quase perde seu irmão, quase perde a Eve, e enquanto Conquista passa a luta inteira sorrindo e aproveitando cada parte. Mesmo o Conquista sendo diferente dos outros vilões, ele ainda é muito bom, e o episódio em si é tão bom porque ele realmente significa um desafio para o Mark, que ele talvez não consiga enfrentar dessa vez. O Conquista é claramente mais forte, ele pode destruir a Terra toda, quase demonstrando uma chance zero de sobrevivência para o Mark. O que significa que o Invencível iria morrer, ou que seria uma experiência que o mudaria para sempre. E é exatamente isso que acontece. Primeiro, o Conquista quase rasga o Oliver, que é o seu irmão, ao meio, depois que o Oliver tentou ajudar o Mark a não morrer. Depois, o Conquista praticamente mata a Eve. Todo esse sentimento de quase perder duas das pessoas que ele mais ama no mundo faz o Mark mudar. Ele percebe que certas vezes, se segurar e mandar um vilão para a cadeia e esperar ele sair, não é sempre a melhor opção. Ele decide que se qualquer vilão, a partir daquele ponto, ameaçar ele ou qualquer um da sua família, ele iria matar sem pensar duas vezes. Outra coisa diferente no Conquista também é que, enquanto muitos outros vilões odeiam o protagonista e querem matar o protagonista, Ultron, como Stark, Síndrome, Costura Incrível, o Conquista não odeia o Mark. Ele até começa a respeitar um pouco ele no meio da luta por sua resiliência, mas ele tem as ordens do Império e ama muito lutar para deixar essa oportunidade passar. Mas, mais para o final da luta, antes do Mark e a Eve acabarem com ele, Conquista até mostra um pouco do lado humano dele. Ele diz que todos têm medo dele e que veem ele só como um monstro criado para cumprir missões, e isso deixou ele solitário e triste. Mesmo assim, sua morte parece muito justificável. Ninguém se sente mal por ela e nem com a aversão ao herói, porque isso foi importante para o arco dele, mesmo não sendo uma morte. Conquista significa exatamente o contrário do Mark, e esse contraste deixa esse episódio muito bom. Mark luta pela terra, pelo amor, pela vida das pessoas. Conquista luta pela destruição, pela dor, pelo prazer da batalha. Por isso, Conquista também é um dos melhores vilões das histórias de super-heróis.